Atlético Paranaense e Botafogo vão se enfrentar na Arena da Baixada em Curitiba. Se enfrentaram 3 dias atrás. O Atlético Paranaense levou a melhor nos pênaltis, embora tenha perdido o jogo para o Botafogo pelo placar de 1-0. É provável que o Botafogo tenha algumas mudanças, né? Porque, por exemplo, o Eduardo e o Marçal estão fora. Se machucaram no jogo contra o Atlético no meio da semana e não jogam. E a possibilidade, o Luiz Castro ele costuma descansar alguns jogadores, é provável que ele faça outras mudanças nesse jogo fora de casa. Tem a volta do Gatito, né? E deve ficar à disposição no banco de reservas. Mas está bem, o PR tá bem entregue a posição, né? Muito bem entregue. O PR tem feito uma temporada espetacular. O que vocês imaginam que possa mudar desse confronto de quarta-feira? Claro que vai mudar o lugar, né? Isso já dá uma outra cara para o jogo, com o jogo acontecendo em Curitiba. Mas o Atlético Paranaense também não vive um bom momento futebolístico, eu diria, né? Um bom momento pela classificação, muito comemorada para a próxima fase da Copa do Brasil, mas o rendimento não é bom. O Atlético vem de 4 derrotas seguidas. Bragantino, Atlético Mineiro pela Libertadores, Grêmio e Botafogo pela Copa do Brasil, apesar da classificação. É um pouco do estilo também, claro que não para perder 4 seguidas, né? Mas por exemplo, contra o Botafogo, claro que o Botafogo foi bem melhor, o jogo foi para os pênaltis, mas é uma comissão técnica, né? Tem o Paulo Turra, mas o Filipão ainda tá lá, que joga com o regulamento debaixo do braço. Tinha ninguém querendo jogar bem no Newton Santos lá na comissão. Ninguém falou, opa, jogamos muito mal, que pena. Estão felizaços que classificaram e foi do jeito que deu. É o estilo do time. Então por isso que o Botafogo atacou tanto, porque o Atlético Paranaense tinha um resultado. E depois jogando fora de casa, mesmo indo pros pênaltis, tenho certeza também que a comissão técnica falou, tá bom ir pros pênaltis. Claro que tentou de alguma forma, mas assim, tava feliz de ir pros pênaltis. Quer dizer, é melhor a gente ir pros pênaltis que a gente tentar fazer o gol aqui e tomar um contra-ataque. Mas eu acho que tem tudo para ser mais um bom jogo. E acontece isso bastante, né? É curioso isso, né? Quando a gente se enfrenta na Copa e depois vai em seguida, na sequência, ou então na rodada do meio, né? Dá 3 jogos rodadas. Os times se encontram 2 vezes. Quase sempre casa com mata-mata. Quer dizer, ou então chama a atenção da gente quando casa e a gente acha que é mais frequente do que é. Eu não sei responder. Eu acho que o Botafogo inicia aí um período de grande teste. Primeira coisa, tudo que acontecer com o Botafogo, em termos de oscilação, se acontecer, o que acontece com todo mundo é difícil imaginar que o Botafogo vai ser uma exceção. Sempre bom também lembrar que ninguém apostou nessa largada. Então, se ocorrer uma oscilação... Se ficar em quarto... Isso. A média do trabalho conduziu um Botafogo muito melhor do que no início da temporada. O trabalho fez o time progredir. Agora, o Botafogo ainda assim vai lidar com um teste de elenco agora. É importante saber quanto tempo vai ser a ausência do Marçal. O Eduardo está fora. O meio-campo já tem jogadores que vêm de lesão, o Danilo Barbosa fora, Gabriel Pires andou fora. O Tietê vem de muitos jogos em sequência, e mesmo que alguns em alguns minutos. Mas não é fácil descansar, porque você já está muito escasso de opção no meio. É provável que o Lucas Fernandes jogue. O Lucas Fernandes deve ter foi um que ficou fora e voltou. Eu acho que a prova, Mansur, na minha opinião, vai continuar a ser feita, porque eu acho que ele tem feito isso. E até sobre o seu comentário no começo, os times não estão sendo tão poupados. Eu estou aqui pensando durante o programa que eu concordei. Aí eu estou pensando que talvez, de repente, os técnicos brasileiros e nós estamos nos acostumando mais a enxergar um elenco. A rotação, e menos... eu acho isso. Não só a rotação. Por exemplo, qual que é o time titular do Botafogo? Não dá pra dizer. Dá pra dizer no meio dorsal. Não, mas assim, o Cuesta e o Adriel. Posições, mais ou menos. Sim, mas, por exemplo, qual que é o meio-campo titular? Você vai falar mas aí eu vou... qual que é o meio-campo titular? Eu acho que o que mais joga que ele Eduardo é titular, eu acho que é o Marlon Freitas. O Danilo era o titular até mais Começou a ser titular agora, o Marlon Freitas. Eu acho assim, nos jogos mais importantes ele tem jogado com o Marlon Freitas, Tietê e Eduardo. Mas ele mexe bastante, principalmente nas duas. O Gabriel Pires foi titular. O Gabriel Pires jogou O Gabriel Pires foi... Exatamente. O Gabriel Pires foi titular. Na ponta, a mesma coisa. O Vitor Sá já foi, mas já foi o Luiz Henrique. Sim, mas assim, o Botafogo, acho que a gente conhece mais ou menos 8 titulares. E ali os 2 do meio, 9 eu diria até. Né? Porque o Eduardo também é um titular. Agora, os 2 volantes eu acho que eles têm trocado mais, né? Porque as outras posições... E as pontas também. Normalmente é o Vitor Sá de um lado
O Luiz Henrique jogou O Luiz vários. Henrique jogou alguns jogos. Bom, mas Jogou o titular me parece ser o Não, eu Vitor Sá, apostaria né? se ele tivesse um jogo assim. Um jogo, joga o Vitor Sá. Eu acho que depende do adversário. Mas eu acho que ele Entre o Júnior Santos, sim. O Júnior Santos é o titularista. Sim, mas aí o Vitor Sá e Luiz Henrique depende. Mas enfim, independente disso, só de ter esse debate, só de eu não estar completamente errado, eu acho que mostra isso, que ele já vai rodando. Eu acho que tem Tiquinho, tem Eduardo, a dupla de zaga, o Marçal e, claro, o Pérez. O resto ele vai mudando. Isso também mostra que o Botafogo tem um elenco. Contratou bem para formar esse elenco, porque depende da característica, depende do adversário, do momento quem tá melhor. Ampliou muito a opção, né? Lucas Fernandes voltando. Só para lembrar, né? Nesse jogo, o Botafogo não conta com dois dos seus principais jogadores e que fizeram muita falta naquela maré ruim do Botafogo no Campeonato Estadual, quando ele perdeu exatamente Eduardo, Marçal, que também perdeu o Tiquinho por um tempo lá atrás, né? E o Júnior Santos não tinha chegado, né? O Júnior Santos estava no Fortaleza. Estava no Fortaleza. Então eram 4 jogadores de ausência, mas foram jogadores que fizeram muita falta naquele período fora de quando o vacas Botafogo magras lá do Botafogo. E vinha de um ano que definir os jogadores de lado não tinha sido tão simples, e aí não tinha o Júnior Santos, perde o Jefinho. Isso. Então tudo isso foi se somando em relação à base da... Não tinha o tapetinho. Não tinha o estádio. Não tinha o estádio que faz diferença, né? Sem querer. Aliás, no Newton Santos, tem uma curiosidade Gramado sobre o ótimo. Botafogo, né? No Newton Santos, o Botafogo tomou um gol só em 8 jogos. Incrível. Impressionante a marca, um gol em 8 jogos. Em compensação, nos últimos 5 jogos que o Botafogo jogou fora do Newton Santos, sabe quantos gols o Botafogo tomou? 10. Muito. 10 gols em 5 jogos. Ou seja, o Botafogo tem sido muito forte defensivamente quando joga em casa, mas fora tem tomado muitos gols. A média está muito alta. Vamos ver o que vai acontecer amanhã lá na Arena da Baixada, em Curitiba.